Ministério Público de Contas foi pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Eu estou votando em todos eles pela aplicação de multa no valor de 100 por falso. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Bem, tendo em vista o posicionamento de diferentes situações nos processos, eu vou fazer a manifestação do Ministério Público de Contas de forma parcelada. Em relação aos processos 11.859/2011 e 13.907/2016, eles não tiveram defesa após a citação dos gestores e, portanto, não tramitaram pelo Ministério Público de Contas. E é aquela situação, havendo a verificação objetiva do fato gerador, não foi trazido nenhum acontecimento, nenhum fato hábil a desconfigurar esse fato gerador, a conclusão é pela aplicação de multa. No processo 80/2016, houve defesa, o processo foi enviado para a manifestação do Ministério Público e a manifestação é pelo não acolhimento da defesa e aplicação de multa. Por fim, em relação ao processo 969/2010, o parecer do Ministério Público de Contas é no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, sendo a manifestação, portanto, no sentido do arquivamento. Em discussão. Senhor presidente, só uma dúvida, senhor presidente. Esse processo aqui, 11.859/2011, só uma questão assim, de data, né? Eu pensaria, em princípio, que seria pela prescrição, né? Que nós estamos em 2018. Então, eu queria confirmar com Vossa Excelência se realmente esse aqui é pela multa. Pela multa. O voto que eu estou trazendo é pela multa. Ok, então, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Sérgio. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Senhores, eu trago também para relatar desta feita processos que eu estou acolhendo a prescrição intercorrente. São eles os processos TC 1044/2013 e 1046 também de 2013, ambos da Prefeitura Municipal de Traipu, ambos em desfavor da senhora Juliane Tavares Machado dos Santos. Processo TC 6470/2013, da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, possuindo como responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei. Processo TC 5623/2013, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, possuindo como responsável o senhor Jair Lira Soares. Processo TC 6707/2013, da Prefeitura Municipal de Jequié da Praia, possuindo como responsável o senhor Marcelo Beltrão Siqueira. E, por fim, o processo TC 6705/2013, também da Prefeitura Municipal de Jequié da Praia, possuindo como responsável o senhor Marcelo Beltrão Siqueira. Todos eles eu estou acolhendo a prescrição intercorrente, determinando o arquivamento dos autos com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do TCU, em dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis e em remeter cópia integral dos autos à corregedoria desta Corte. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Esses processos, eles não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, então a manifestação, nesse momento, ela se dá em tese, né, na defesa dos entendimentos, não havendo um debruçamento sobre os fatos, os termos iniciais e causas suspensivas ou interruptivas que porventura tenham acontecido. Nesse sentido, e considerando ainda a divergência
de entendimentos que ocorreu agora há pouco em relação ao processo 969/2010, que foi relatado anteriormente, acredito que a divergência tenha se dado justamente em relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, entendendo o conselheiro Rodrigo que não ocorreu a prescrição intercorrente e entendendo o Ministério Público que ocorreu. Isso porque o Ministério Público considera o termo inicial para a prescrição intercorrente o início do procedimento e não a citação do gestor. E isso tem outros reflexos também na consideração do início do procedimento como uma causa interruptiva, o que também tem sido objeto de entendimento diverso entre o Ministério Público e os votos que vêm sendo proferidos aqui na Câmara. Então, em relação a esse tema, eu gostaria só de colocar de forma mais detalhada o porquê desse entendimento, considerando o início do procedimento tanto como uma causa interruptiva da prescrição quinquenal, como o termo inicial para a prescrição intercorrente, né? Para esse desenrolar e para que se chegue a essa conclusão, inicialmente eu considero as diferenças que existem entre o processo judicial e entre o processo de controle externo, que é um processo singular, né? O Tribunal de Contas, inicialmente, ele não se submete ao princípio da inércia. Então, assim, aqui a gente não fala em uma atuação que se inicia propriamente com uma petição inicial, a gente não fala em lide no Tribunal de Contas, né? Em regra, nós temos duas partes, o Estado e o gestor, e não três partes como no processo judicial, temos o autor, o réu e o Estado, e por isso se exige essa triangularização da relação. Aqui, ao contrário, a fiscalização do tribunal, ele se inicia não com uma provocação do tribunal, já que não há essa submissão ao princípio da inércia. A fiscalização ela já se iniciaria com o início da gestão. E a atuação do tribunal seria uma atuação constante de fiscalização. Nesse sentido, eu tenho o entendimento de que a provocação do FUNCONTAS informando uma omissão já é um ato do Estado no sentido de apurar aquele descumprimento, a regra, a exigência de remessa. Então, sendo assim, já sendo um ato do Estado no seu poder fiscalizatório, não sujeito à inércia, de fiscalização e de apontamento de uma omissão que é sujeita à sanção ao tribunal, eu enxergo isso como um ato inequívoco que importa em apuração do fato. E daí o porquê em vários processos já ter me manifestado no sentido da causa interruptiva prevista na Lei 9873 de 99, prevista no inciso 2 do artigo 2º, que trata de qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Então, nessa mesma linha de raciocínio, a gente teria como início do procedimento não a citação, para fins de início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente, mas o início, como bem fala o inciso, o parágrafo 1º, que trata da prescrição intercorrente, incide a prescrição no procedimento administrativo, né? A gente não está tratando propriamente de um processo regularmente estabelecido com a citação. Nós estamos tratando do procedimento investigativo, que, ao meu ver, iniciaria com essa provocação do FUNCONTAS, para que uma provocação do próprio Estado fiscalizador, para que houvesse uma apuração sobre aquela omissão já verificada. E aí eu para me aprofundar, fui fazer algumas pesquisas e encontrei um voto do conselheiro Antônio Carlos Andrade, não é tão recente, já é de 2009, eu acredito, mas num processo 452-213 do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E ele traz uma interpretação exatamente nesse sentido, de que o procedimento no tribunal ele não estaria vinculado a essa característica do processo judicial, de ter na citação esse requisito essencial da triangularização da relação. E aí eu vou pedir licença aqui só para eu ler dois parágrafos, coisa muito rápida, mas que traz um esclarecimento em relação a esse entendimento. Nesse sentido, vale trazer à colação as reflexões de Marcelo Madureira Prates, cujos fundamentos, apesar de se referirem à Lei Federal 9873/99, podem ser adotados para o caso ora em análise. É um parecer que trata justamente de prescrição intercorrente.
A parte inicial do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873 diz expressamente que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. Note-se que o dispositivo não fala especificamente em processo, ou melhor, em procedimento punitivo, mas simples e unicamente em procedimento administrativo. Procedimento esse, julgamos nós, necessariamente relacionado a uma pretensão punitiva da administração federal. E um procedimento administrativo está ligado à ação administrativa punitiva e, por decorrência, às regras constantes da Lei 9873. Desde o momento em que uma determinada conduta passa a ter a sua licitude questionada pela competente autoridade administrativa fiscalizadora, desencadeando a apuração dos fatos supostamente ilícitos, que é a fase investigativa, até o momento em que a decisão torna-se definitiva no plano administrativo. Para nós, o processo administrativo punitivo, entendido aqui como processo administrativo que envolve uma pretensão administrativa punitiva, começa não com a citação do administrado infrator, mas sim com o aparecimento da dúvida sobre a licitude de certo ato, o que leva aos procedimentos iniciais para sua apuração. A citação do suposto infrator apenas aperfeiçoa, completa a relação processual administrativa, esteja claro, já iniciada na fase investigativa, ao trazer formalmente o interessado para dentro do processo administrativo, de modo a que ele possa exercer os seus direitos constitucionais de contraditória e ampla defesa, participando da construção de uma decisão administrativa que poderá afetar seriamente seus direitos e interesses. Portanto, defendemos que o processo administrativo sujeito à paralisação fatal prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da lei começa já na fase investigativa, não podendo a administração deixar de movimentá-lo desde então, o que, para mais, está em consonância com o princípio da eficiência que deve reger toda a atuação administrativa. Queria só trazer uma coisa, eu tenho feito isso, né, trazido decisões do STF, trazido manifestações da AGU, pareceres, para fomentar essa discussão, porque eu acredito que a prescrição aqui no tribunal, ela tem muitas nuances que estão indefinidas, a gente não consegue chegar a uma decisão unânime, mas que seja um posicionamento majoritário do tribunal para todas essas variações, né, do prazo, da natureza do prazo, das causas interruptivas, e além da interferência dela no efetivo controle que é exercido pelo tribunal, isso tem uma interferência muito séria na segurança jurídica do gestor. Então, eu acho que isso é um tema que a gente tem que se debruçar mesmo e trazer a discussão, e é nesse sentido que eu fiz essa última intervenção. Eu acho muito interessante a participação, as colocações de Vossa Excelência, e eu gostaria de colocar que o tribunal ele tem um entendimento pacífico quanto ao prazo prescricional ser de 5 anos. Mas não existe um entendimento pacificado quanto aos elementos que importam na interrupção, até mesmo porque nunca foi objeto de uma discussão mais apurada por esta Corte. Eu, particularmente, eu tenho um entendimento, e eu não sou cabeça dura, eu estou aberto à evolução, no sentido de que, no âmbito do processo, endoprocessualmente falando, né, a prescrição punitiva ela só se interromperia ou pela citação válida ou pela decisão condenatória recorrível. Essas duas causas importariam interrupção. Eu confesso também que eu sou muito contaminado pela minha formação histórica que eu trago para cá do processo civil. Eu vejo claramente um processo civil, uma relação triangularizada, em que a única causa de interrupção dessa pretensão seria a citação válida, o surgimento do processo, a abertura do processo, ela não seria causa no processo civil para a interrupção da prescrição. E dentro dessa nossa relação jurídica linear, eu venho entendendo que a abertura do processo ela é uma causa que vem por termo a decadência, né? E sem nenhuma repercussão quanto à pretensão punitiva no sentido de interrompê-la, né? Mas é um entendimento meu que vem sendo seguido rotineiramente pelo Tribunal de Contas, sem que haja uma discussão maior. Eu acho importante que o tribunal tenha
o conhecimento de que esse ponto merece de uma discussão e um aprimoramento maior, até mesmo para que a gente venha a dar, pacificar esse entendimento, seja entendendo que a abertura do processo ela causa a interrupção também do prazo prescricional, seja no sentido de que não causa, né? Ou num sentido ou no outro. Eu vou manter meu entendimento, eu ainda não estou convencido de que a abertura do processo ela pode gerar esse efeito interruptivo, muito embora eu levo as palavras do Ministério Público de Contas para uma maior reflexão em meu gabinete. Mantenho o meu voto e continua em discussão. Pois não, conselheiro. Senhor presidente, muito bem abordado a questão por Vossa Excelência, e inclusive também vou considerar lá, a partir da Resolução 005/2018, né, com a relatoria com proposta de decisão, nós estamos preparando, né, a nossa vertente quanto a essa questão da prescrição, inclusive da eventual suspensão e causas interruptivas, né? E nesse momento, Vossa Excelência também disse, até para a questão de segurança jurídica que nós estamos, né, dando nesse processo. Ok. Então, continue a discussão. Gostaria de indagar o Ministério Público de Contas se tem parecer nesse sentido aí, nesse processo. Não houve defesa da parte. Não Foi sem tramitaram. defesa. Não tramitaram pelo Ministério Público. E o Ministério Público tem ciência de quantos desses processos foram relatados agora tem essa situação de interrupção? Não, na verdade, eu não consegui fazer o levantamento. Eu até fiz a consulta de alguns processos, mas os processos digitalizados, eles só têm o ofício FUNCONTAS e aquele levantamento que é feito com a data de publicação do contrato e a consequente data de descumprimento. Então, o processo digitalizado só conta com o ofício FUNCONTAS. Os dados subsequentes, eles não foram acostados. Então, eu não fiz essa pesquisa em cada um deles, os processos não tramitaram por lá, e eu quis só deixar aqui registrado o entendimento, como eu tenho feito nos processos que não tramitam pelo MPC e que tem essa decisão pelo reconhecimento da prescrição, eu coloco o entendimento em tese, né? Os entendimentos que nós estamos adotando lá e que seriam aplicados aos fatos do processo, mas eu não tive acesso aos dados, assim, os dados objetivos de cada um dos processos. Ok. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu, como já venho também acompanhando os votos de Vossa Excelência, inclusive compartilho com esse entendimento até o momento, então eu vou acompanhá-lo em todos os seus votos que ora relatados, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Portanto, aprovados por unanimidade. Senhores, eu trago por fim para relatar duas representações. São elas o processo TC 8305/2018 e o processo TC 8307 também /2018, sendo que o primeiro processo tem como investigada a Prefeitura de Porto Real do Colégio e o segundo a Prefeitura de Feliz Deserto. Trata-se de representação, eu vou fazer uma leitura resumida, formulada pelo Ministério Público de Contas, em face da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, na qual aponta irregularidades na divulgação de informações obrigatórias no portal de transparência daquela prefeitura no exercício financeiro de 2018. O representante aponta que, em descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, não foram divulgadas as seguintes informações: editais de licitações, resultados em íntegras de contratos, procedimentos licitatórios, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária,
prestação de contas do exercício anterior, relatório estatístico referente a pedidos de informações recebidos, relatório em formatos eletrônicos abertos e legíveis por máquina, horário de funcionamento, endereços, telefones, sistema de informação ao cidadão e estrutura organizacional do ente, informações referentes a diárias e passagens concedidas, com o nome do favorecido, data, destino, cargo e motivo da viagem. Ao fim da inicial, o representante requeriu medida cautelar no sentido de regularizar as pendências encontradas no sítio eletrônico do município representado, sob pena de multa diária de caráter pessoal e comunicação no sentido de suspender transferências voluntárias da União e do Estado de Alagoas. Requeriu também a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas, para que seja determinada a apuração dos fatos, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos desta Corte para a realização de diligências, citação e, ao final, vista dos autos à auditoria e após ao Ministério Público de Contas para manifestação final. Solicitou ainda a comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual pela possível configuração de ato de improbidade. Solicitou também a comunicação dos fatos aos poderes executivo, federal e estadual acerca da ausência de parâmetros mínimos de qualidade de informação ofertada no portal de transparência do município. Pois bem, considerando que o presente processo trata da gestão do exercício financeiro de 2018, o representante pugnou ainda que não fossem os autos reunidos as representações já existentes que tratam de exercícios financeiros anteriores. E a inicial veio acompanhada da cópia integral do procedimento investigativo 05/2018. E este em suma, é o relatório, senhores conselheiros, com a palavra o Ministério Público de Contas. Essas duas representações, elas foram fruto de um trabalho de levantamento que foi feito na 5ª Procuradoria acerca da efetividade da transparência nos municípios, né? Especificamente o portal das transparências mantido pelos municípios. E o resultado não foi nada tranquilizador, porque apenas 2 municípios estariam atendendo aqueles critérios definidos a partir da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Nós utilizamos esses critérios para ter parâmetros objetivos de exigência e, em relação a cada município, foram listados aquelas exigências que não eram cumpridas, né? Iam desde a não disponibilização de relatório de gestão fiscal, relatório resumo de execução orçamentária, da LOA, a não disponibilização dos contratos realizados, das licitações, folha de pessoal, dos mais diversos descumprimentos. Alguns municípios com uma adequação mais próxima daquilo que é minimamente exigido e outros com um grande déficit naquilo que seria necessário para se ter por adequada a informação. Então, diante disso, nós trouxemos os fatos ao tribunal. Um trabalho inicial já foi feito pelo tribunal há algum tempo no tocante à existência dos portais, mas eu acredito que a mera existência não é suficiente para atender à finalidade da lei, uma vez que nós vemos, mesmo quando há informações, muitas vezes essas são muito desatualizadas, não há alimentação em tempo real, como exige a norma, né? Então, nós trazemos esses 2 municípios, são aqueles que estão sob relatoria do conselheiro Rodrigo, mas foram feitas representações a todos, em relação a todos os outros municípios em que foram verificadas essas falhas e foram feitas aos respectivos conselheiros relatores. Acredito que já tenham conhecimento do teor.
Então, nesse sentido, eu reitero os pedidos de admissibilidade, o deferimento de medida liminar, no sentido de que seja determinada pelo gestor municipal a comprovação da regularização das pendências que foram apontadas, conforme esses padrões mínimos, sob pena de multa diária. E, caso persista, também sob pena de comunicação, no sentido de suspensão das transferências voluntárias da União e do Estado de Alagoas, comunicação aos entes. São requeridas aqui também diligências, para a instrução do feito, tudo aquilo que o conselheiro entender que seja necessário para melhor retratar a situação dos portais de cada município. E, no final, o Ministério Público de Contas requer ainda que sejam os fatos noticiados ao Ministério Público Estadual, uma vez que lá pode ser avaliada a possível configuração de improbidade ou de crime previsto no Decreto-Lei 201/67, que sejam noticiados os fatos ao Estado, ao Executivo Federal e ao Executivo Estadual, haja vista a possibilidade da sanção prevista no artigo 23, parágrafo 3º, 1 da LRF, bem como a repercussão, ao final, nas contas do exercício 2018 e naquelas subsequentes, caso persista a omissão do município na transferência ativa. Senhores, eu vou fazer a leitura resumida do voto, que é conhecido por todos os senhores. Na verdade, eu vou dispensar a leitura da competência, a matéria de competência do tribunal. Quanto à admissibilidade, estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Eu estou admitindo a representação do município de Porto Real do Colégio com base no descumprimento da lei e com base no descumprimento parcial também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, eu estou admitindo a representação de Feliz Deserto apenas no que se refere à lei. Apenas no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a lei ressalva a necessidade de criação de portais de transparência apenas a municípios que possuam mais de 10 mil habitantes. E de acordo com o IBGE de 2000, o censo IBGE de 2010, o município de Feliz Deserto possui cerca de 4.300 habitantes. Eu passo diretamente ao voto. Eu estou admitindo ambas as representações com a finalidade de apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento parcial da legislação de transparência. Estou votando também por informar a presidência desta Corte quais os achados que foram detectados na presente fiscalização, para que possa adotar providências visando realizar o registro no portal Siconve, desde já, independentemente de citação do gestor, no Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão, impeditivo das transferências voluntárias em favor do município inadimplente, em atendimento ao item 2 da Resolução Atricom 05/2016, estou concedendo cautelar no sentido de determinar que aos prefeitos promovam o saneamento das informações, sob pena de multa diária de caráter pessoal no valor de 100 UPFAUs, o que corresponde a R$ 2.429. Em citar a senhora Rosiana Lima Beltrão, prefeita do município de Feliz Deserto, e o senhor Aldo Enio Borges, prefeito do município de Porto Real do Colégio, para que no prazo de 15 dias possam exercer defesa e apresentar documentação que entender necessária. Estou determinando também, após o cumprimento das diligências e transcorrido o prazo de 15 dias, que sejam remetidos os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo,
ficando desde já dispensada a tramitação dos autos pela Diretoria de Fiscalização Municipal, visto que o feito se encontra devidamente instruído e visto que essa é a interpretação que a gente extrai, discuti bastante com minha assessoria, a interpretação que a gente extrai do artigo 193, caput, parágrafo único do Regimento Interno da Corte. E, por fim, publicar a presente decisão e notificar o gestor para fins de cumprimento da cautelar. Como eu estou votando, coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Sérgio, como vota? Apoio Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Portanto, aprovados. Senhores, sendo assim, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Eu gostaria de passar a palavra a Vossas Excelências, fica facultada para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão.